E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês as minhas leituras favoritas do primeiro semestre de 2025, que eu coloco todos aqui no meu diário de leitura, que é o meu caderninho, onde eu coloco todas as informações sobre os livros. Bom, o primeiro livro foi Procura-se uma Princesa, da Natália Oliveira, que eu li em e-book, né? Li pelo meu Kindle. Então eu não tenho aqui pra mostrar o exemplar pra vocês, mas eu vou deixar a foto da capinha bem aqui, quando de todos os livros que forem e-books, tá? Nesse livro aqui a gente vai ter a Estela e o Maxime. A Estela é uma brasileira que está fazendo au pair lá na Dinamarca. E o Maxime é nada mais nada menos do que o herdeiro do trono dinamarquês, pelo menos na nossa história, né? E eles se conhecem ali de uma maneira super inusitada. E depois a história, gente. A maneira como os dois crescem juntos, evoluem e lutam pelo que eles querem juntos, pra permanecer juntos, independente do que a família dele pensava, porque tinham preconceitos por ela ser brasileira, ser au pair, né? Não ser alguém ali de sangue real. Mas foi muito bonito, o casal cresce junto ali no decorrer da história. Os personagens também são muito legais. E a autora conseguiu dar bastante profundidade pros personagens. A gente conhece bem os personagens a fundo, né? E isso foi muito legal. Que hoje em dia a gente tem muitos livros onde os personagens não são bem trabalhados, que a gente não sente profundidade, não vê uma personalidade ali nos personagens, né? E nesse aqui a autora conseguiu trabalhar muito bem. Um romance 5 estrelas. Adorei. O próximo é provavelmente tá ali no top 3, ali um dos favoritos até agora desse ano, que é Boas Intenções, da Nath Queiroz e da Tami Rangel. Gente, que livro! Sério, também foi em e-book que eu li. É uma história muito linda, que traz muita superação da personagem principal ali, a Summer, né? Que ela passou por um trauma muito grande. Eu não vou dar esse spoiler pra vocês. Se vocês quiserem saber, vão lá ler, porque é muito bom. Ela passa por um trauma muito grande antes de ir pra universidade ali. E quando ela chega na faculdade, numa faculdade nova, né, com novos amigos, acaba que pessoas do passado dela estão ali também. E isso faz com que ela tenha que se proteger de alguma maneira. E ela conhece o Connor, as melhores amigas dela, que são fantásticas também. Finalmente, um livro onde as personagens, as amigas, né, da personagem ali não querem ver ela mal, que estão ali tentando ajudar ela, influenciando ela, para que ela siga da melhor maneira possível, protegendo ela, ajudando ela. Estamos cansados de personagens principais com melhores amigos que odeiam elas. Gente, por favor, né? Mas sério, esse livro é lindo demais. Foi assim uma leitura super rápida também. Acho que eu li em um dia. Foi em um dia ali eu já li o livro. E eu sou apaixonada. Saiu o segundo, inclusive, que é de uma das amigas dela, mas eu ainda não li. Eu vou ler ainda. Mas sim, recomendo demais. 5 estrelas, inclusive favoritado, dado o coraçãozinho ali, porque foi com certeza uma das melhores leituras do ano até agora. Agora a gente vai falar sobre Mr. Hockey, da Michele Passos, que é um livro, assim, muito gostoso, gente. Foi um achado, realmente. Eu não conhecia ainda a autora, não tinha lido nada dela. E aqui nós vamos ter a Eileen, o Alex e o Art. Né? A Eileen e o Art são tia e sobrinho. E depois de uma tragédia na família deles, ele acaba indo morar com ela. E o Alex é padrinho do Art, né? O Alex também é um jogador de hockey profissional, então romance com esporte do jeito que a gente ama, né? Com certeza. E aqui a gente vai ter o famoso relacionamento por conveniência, porque os dois precisam ali para objetivos diferentes, mas que juntando ali vão cada um atingir o seu propósito, né? O Alex recebeu uma oferta milionária de uma empresa muito importante na história, né? E devido à fama dele ali, no que não tá muito boa nos tabloides ali, que ele tem aparecido muito por lá, a empresa fica um pouco receosa. Então, para isso, ele sugere para Eileen que precisa de ajuda com o Tribunal da Família dos Estados Unidos, né, onde passa a história, para que o Art continue morando com ela. Então, eles se juntam ali, por que não? A gente não se juntar, os dois, cada um por uma causa, mas que vai beneficiar os dois de sua maneira, né? Então, assim, foi incrível. E não só esse lado divertido, mas o lado também de como a autora tratou a saúde mental de atletas, né? Que a gente às vezes acaba não dando muita atenção.
O Alex passa ele por um período bem difícil, né? E ele não tem medo de falar sobre, ele procura ajuda. Isso, sim, eu adorei, gente. Finalmente, personagens masculinos indo atrás de ajuda, né, para os problemas mentais ali. E a maneira como eles viram uma família ali foi tão bonita e eu adorei. 5 estrelas, com certeza. E agora, um livro que eu já trouxe aqui pra vocês, Casa de Terra e Sangue, da saga de Cidade da Lua Crescente da Sarah J. Maas. Foi enorme, como vocês podem ver. E foi um livro, assim, muito legal, que eu já falei, né, também, que eu tinha desistido, tinha parado na metade desse livro e eu não tinha continuado da primeira vez porque não tinha fluído. Quando eu peguei, né, pra ler pela segunda vez, mais ou menos um ano depois que foi agora, gente, viajei durante o livro, assim, foi simplesmente incrível. A construção dos personagens foi ótima. Eu amo essa autora, né? Afinal de contas, eu tenho praticamente todos os livros dela aqui já. Então, assim, gente, eu tenho um carinho muito especial por esse daqui, porque eu tinha desistido dele, aí depois voltei, né, a ler de novo e, assim, mudou minha perspectiva sobre a história completamente. Eu achava que era muito... que achava que era ruim, olha só. E agora tá entre os favoritados, né, gente? Aqui nós vamos ter a Bryce, que é uma semiférica. Então aqui a gente, como você já sabe, é uma romantasia, né, como todos os livros da Sarah. E definitivamente compensa muito vocês lerem. Só o tamanho que pode assustar um pouquinho, que tem mais 2 aqui ainda, inclusive, dessa saga. Mas compensa muito, viu? Eu recomendo muito. 5 estrelas, com certeza. Foi um livro ótimo e que eu recomendo pra todo mundo que gosta de fantasia. E agora, por último, mas não menos importante, leitura de verão da Emily Henry. Gente, que livro perfeito. Com certeza do ano, o favorito até agora, tá? Eu não sei ainda, a gente tem mais um pouquinho até o final. Mas com certeza tá ali na lista de favoritos da vida. Sério mesmo. Lá em cima, tá? Muito bom, gente. Que livro perfeito. Tudo sobre ele foi perfeito. Né? Aqui a gente tem a January e o Augustus, que eu acho muito engraçado que o nome dos dois são nome de meses em inglês, né? E os dois são escritores, ela é autora de romance e ele de ficção ali, mais científica, mais pra um thriller. São completamente opostos, mas eles se encaixam de uma maneira tão legal, gente. E tudo que começa com uma aposta pra um escrever um livro do gênero do outro. E vai muito além, né, gente? Que aqui a gente vai tratar muito sobre o luto, porque a January perde o pai. E a maneira como a autora trata sobre isso é uma maneira muito legal, que descreve muito sobre o sentimento, sabe? Aqui, os personagens, o Augustus, gente, que mocinho sensacional, assim, de verdade, dos masculinos, dos personagens masculinos, tá lá em cima também. A maneira como ela construiu um personagem que é bondoso, apesar de ele ter os traumas dele ali, é um personagem bondoso, que ele aceita que ele está errado, ele sabe pedir desculpas e ele reconhece quando ele tá errado. E o que é muito difícil, gente, você vê como que é. É o mínimo, mas a gente não tá tendo muito ultimamente desse tipo de personagem, né? E, gente, juro, muito bom. 5 estrelas, favoritadíssimo ali. Com certeza eu recomendo pra todo mundo que quer um livro de romance que, apesar de ter assuntos ali importantes, vai ser leve, vai ser tranquilo. Se passa ali na praia, né? Eles estão ali na casa da praia. E é muito legal, gente. Eu simplesmente amei esse livro e com certeza eu recomendo pra todo mundo. E é um livro que vai muito além só de autores escrevendo livros ali, sobre a aposta para eles escreverem um livro. É um livro que trata muito sobre superar as percas, o luto também, né? E sobre se apaixonar de novo pelo mundo, pelas pessoas, porque principalmente o Augustus, ele se tornou muito desiludido porque ele veio de uma realidade, de uma família muito difícil. E a January, apesar de vir de uma família que sempre amou muito ela, cuidou sempre muito bem dela, um pai muito amoroso, uma mãe super cuidadosa, ela ainda passa pela perca do pai, que depois ela descobre coisas que ela não sabia sobre ele e que muda um pouco da perspectiva de quem ele era pra ela, né? Então, assim, é muito bem trabalhado. Eu realmente fiquei emocionada em alguns momentos ali quando a autora falou sobre o luto, né? Porque o luto todos nós já vivemos, já passamos por isso. E o jeito que ela tem uma sensibilidade muito grande pra tratar sobre um assunto que é tão difícil, né?
Foi muito bonito e eu recomendo muito esse livro, porque ele não é... apesar de ele ter esses assuntos difíceis, uns assuntos que são um pouco mais pesados ali, ela trata tudo com uma leveza que não desrespeita o assunto, sabe? Então, com certeza, se eu pudesse dar 1000 estrelas, eu dava 1000 estrelas e ele é favoritado pra vida. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Eu trouxe um pouquinho só dos livros que eu li esse ano. Tem outros livros, porém esses foram os favoritos até agora, os 5 estrelas ali, que mais se destacaram nesse primeiro semestre. E depois, quando eu estiver mais perto ali do final do ano, eu trago mais pra vocês, porque eu com certeza vou ler muitos livros ainda. Então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixe seu comentário, me fala aqui quais foram os seus livros favoritos até agora, se você já leu algum desses livros aqui que eu mostrei, e deixa o seu like. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!